Evangelho no Lar. Prece inicial. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterros, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico na certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Sintamos a tua luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11. Pela prece o homem chama a si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas provas e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das atribulações cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos, ver-se-ia que esta suplanta e muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é autor da maioria das suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são o resultado das vossas infrações às leis de Deus e que, se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassamos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limite à nossa ambição, não teremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não teremos que cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas e as dissensões. Se não fizermos mal a ninguém, não teremos a vingança. Admitamos que o homem nada pudesse sobre os outros males, que toda a prece seja supérflua para deles se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provêm de si mesmo? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito evocar a inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução
pode nos ser funestra. Nesse caso, não é o mal que afastam, mas a nós mesmos do pensamento que pode causar o mal. Se eles não entravam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, nos impedem de infringir essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio, mas o fazem com o nosso desconhecimento, de maneira oculta, para não acorrentar a nossa vontade. O homem se encontra então na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre de segui-los ou não. Deus quer que seja assim, para que tenha a responsabilidade de seus atos. Deixa-lhes o mérito da escolha entre o bem e o mal. Isso o homem sempre pode obter se pede com fervor, e é o que pede, sobretudo, que se aplicai essas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, não teria um resultado imenso? Estava reservado ao Espiritismo nos provar sua ação pela revelação dos intercâmbios que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas a isso não se limitam seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é renunciar para si mesmo à sua existência e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. Esclarecimentos. Deus nunca nos priva da assistência dos bons espíritos. Depende de nós buscarmos esse contato através da prece. As nossas imperfeições são as causas dos nossos sofrimentos. Geralmente, somos nós o nosso próprio mau gênio. A prece, o anjo guardião, os espíritos protetores, familiares, faz com que Deus intervenha junto a nós, dando-nos força para resistir às más sugestões, assistência para enfrentarmos as necessidades da vida. Os espíritos benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir a todos nós e conduzir-nos pelo bom caminho, amparam-nos nas provas da vida, dão-nos força de sofrê-las sem lamentações, com esperança, bom ânimo, desviando-nos dos maus pensamentos. A prece nos ajuda a termos a consciência dos nossos próprios defeitos, tira-nos dos olhos o véu do orgulho, que muitas vezes nos impedem de percebê-los e confessá-los a nós mesmos. Deus, este Pai bondoso, conhece as nossas necessidades e os bons espíritos estão sempre perto de cada um de nós, inspirando-nos para o bem, consolando-nos nas dificuldades. A doce influência de Deus se faz sentir em nós cada vez que levamos nosso pensamento ao Pai e em prece rogamos o seu auxílio. Nunca devemos nos esquecer desse instrumento bendito que temos a nosso alcance, a prece que nos liga a Deus, que nos fortalece e nos ajuda nas vicissitudes da vida. Neste momento de grande aflição, estamos também ajudando a espiritualidade, irradiando no mundo vibrações de paz e harmonia, inspirando a todos aqueles que estão ao nosso lado, a esse ato de amor, de ligação com o Pai, para que em cada recanto do mundo possamos ter auxílio, compreensão e paz. A prece é uma dádiva nas nossas vidas que devemos sempre recorrer. A cada dia,
recomeça e a cada noite que vamos nos recolher, nosso pensamento deve estar ligado a Deus, em agradecimento por tudo que recebemos, em gratidão por tudo que ainda temos para viver. Oração da solidariedade. Senhor, que eu possa, quem está com frio, dar o cobertor. Mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar efetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar. Sofrer sem ter com quem dividir. Precisar desabafar e não ter quem ouvir. Enfermar sem ter a quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso eu te suplico, preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, a solicitude moral diante dos reclames das crianças, atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer. Psicografia José Medrado. Pai, nós te agradecemos o Evangelho da noite. Ajuda-nos, Senhor, fluidificando a nossa água, para que durante a semana ela sirva de remédio ao nosso corpo e ao nosso espírito. Ajuda-nos também, Pai, envolvendo a todos aqueles que convivem conosco. Ajude o Senhor, mantendo o seu corpo em harmonia, livrando-os, Pai, de todos os males. Te rogamos, Senhor, por todos aqueles que sofrem, que eles possam estar acolhidos e amparados por Ti, em harmonia e em paz. Que o amor único de Deus envolva todas as almas para o bem. Que a Tua paz se faça presente em nossos corações, ajudando-nos a manter a fé e a esperança viva de dias melhores. Te pedimos, Senhor, permissão para terminarmos o Evangelho no lar. Permaneça conosco, Pai, nessa semana. É o que te pedimos e o que te agradecemos, Senhor. Graças a Deus.